saberia que era a voz do meu pastor me chamando, mas essa não é a voz do meu bom pastor. Irmão, ele diz assim, ó: antes fugirão dele, fugir do estranho, porque não conhece a voz dos estranhos. Não conhece. Irmão, a Bíblia diz que ele vai explicar essa parábola do versículo 7 até o versículo número 18, e ele vai dizer: olha, eu sou a porta das ovelhas. Se não entrar por mim, esquece. João 14 ele diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ninguém vai lá no porteiro, irmão, se não for por ele. Não vai. Não vai. E não adianta, irmão. Cada ovelha tem que saber discernir a voz do seu bom. Porque não adianta, irmão. Eu posso até discernir, mas infelizmente eu não vou conseguir te guiar até o caminho exato para você ser salvo. Você, como ovelha, você deve ouvir a voz do seu bom pastor. Você deve dar ouvido à voz do seu bom pastor. Ele disse assim no versículo 7: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo. Sabe o que ele está dizendo de novo? O que eu estou falando é verídico. Não é história de carochinha, não é mentira, não. Eu estou falando a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Porque ele estava alertando ao povo que viriam pessoas em seu nome, dizendo que era o Messias, dizendo que era o Senhor e Salvador da humanidade, mas ele dizia: não é. Porque o bom pastor, ele entra pela porta. Ele vai lá falar com o porteiro. O ladrão salteador, ele pula a cerca e quer entrar no curral das ovelhas. Aí o versículo número 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sabe o que ele está falando, irmão? Se você reconhecer ele como seu bom pastor, entregar realmente sua vida para ele, viver como uma ovelha dele, ele não faltará nada para você. Você entrará e sairá. Está lembrado do que eu disse no início? Você sairá de manhã para a pastagem, retornará para o curral. Ou seja, você terá sempre em abundância o que comer, o que beber, suprir toda a sua necessidade. E quando a noite vem, o dia mal vem, você entra no aprisco e lá você está guardado pelo bom pastor que guarda a sua vida fielmente, irmão. Fielmente. Ele diz ainda no versículo número 11: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele estava dizendo: eu vou morrer na cruz por vocês, eu vou pagar o preço por cada alma. Aí ele vai falar, irmão, que o mercenário ele faz diferente. Vendo vir o lobo, o que ele faz? Ele, irmão, eu vou te dar um conselho. Você pode sair daqui desse ministério hoje para congregar em qualquer igreja que você quiser e você achar que deve congregar, ou que Deus mandar você. Só que eu te dou um conselho: aonde você for, veja se o pastor de lá, pastora, ama sua alma de verdade. Porque se ele ama sua alma de verdade, ele não vai deixar o lobo te pegar. Não vai deixar você dar ouvido à voz de estranhos. E ele vai te exortar e te repreender para que você fique seguro. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, irmão. O pai e a mãe, quando repreende o filho, repreende para o bem ou mal desse filho? Para o bem ou para o mal? Ele, como nosso bom pastor, ele também nos repreende. Se andarmos errado, ele repreende. Mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Quando ele diz assim, ó: as minhas ovelhas, elas conhecem minha voz e não dão ouvido à voz dos estranhos. Antes fogem deles, porque não conhecem a sua voz, porque eles são estranhos. Então toma cuidado, toma cuidado. Igreja que você congregue, que não te repreenda quando você erra, é porque ela está concordando que você continue no erro. Tome cuidado. O bom pastor deu a vida por você.
O bom pastor pagou um preço alto por você. E ele não é mercenário. A Bíblia diz que o mercenário foge, vai embora, deixa você na boca do lobo e corre. Mas o bom pastor é o contrário. Está lembrado de Davi? Eu sou o pastor das ovelhas do meu pai Jessé. E eu vou te dizer uma coisa, Saul, veio um leão, veio um urso, e quando pegou a ovelha do meu pai, o que eu fiz? Eu sou o bom pastor, ou seja, é aquele que é o meu pastor lá no Salmo 23, que deu a vida por mim. Ele é o meu bom pastor e eu aprendi com ele. Então eu fui lá e arranquei a ovelha da boca do leão e da boca do urso, e matei o leão e também matei o urso, porque eu sou o cuidador dessas ovelhas do meu pai. Entenda, irmão, entenda. Há muitos apriscos. Jesus mesmo falou: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas eu terei de trazer elas, para que seja um só rebanho e um só pastor. Isso ele está dizendo lá no céu, quando ele congregar a igreja dele, arrebatar e levar embora. Mas ele está dizendo: há muitos apriscos, irmãos. Então toma cuidado. Toma cuidado. Porque pastor tem cajada e tem vara na mão. Um para repreender e o outro para cuidar. E ele tem isso na mão, irmão. Ele diz assim no verso 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Você conhece Jesus de verdade, irmão? Quem conhece Jesus de verdade aqui, irmão? Glória a Deus. Quem tem intimidade com ele aí, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Ovelha que conhece o seu pastor de verdade, anda murmurando pelos cantos? Glória a Deus. Anda ou não, irmão? Não. Ovelha que conhece o seu bom pastor de verdade, anda por aí, irmão, fazendo o que não agrada o seu bom pastor? Não. Anda ou não anda, irmão? Não. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me Conhece. Aí ele diz assim, ó: assim como o Pai me conhece, eu também o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí ele diz no 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim. Irmão, ninguém matou Jesus. Ele próprio se entregou. Aleluia, meu Deus. Ele não quis nem lutar. Ele não falou assim: eu não vou relutar contra essa morte, não. Eu me entrego como sacrifício. Eu dou minha vida, mas eu vou dar a minha vida, mas eu tenho o poder de retomar. No terceiro dia ele retoma a vida dele, ressuscita. Simplesmente para deixar registrado no João capítulo 10: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Satanás, irmão, nunca tem algo bom para você. Pessoas que te distanciam de Deus nunca tem algo bom para você. Falsas amizades que te levam para longe de Deus nunca tem algo bom para você, irmão. Falsas igrejas e pastores que não ensinam a verdade bíblica para você não tem nada de bom para você, irmão. Mas antes tem destruição. Mas Jesus está dizendo ainda que o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu, o bom pastor, vim para vos dar vida e vida com abundância. Irmão, a ovelha desse bom pastor tem vida com abundância garantida. Garantida por ele. Tem vida com abundância garantida. Ele disse ainda, irmão: ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para retomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ou seja, ele recebeu essa autoridade para entregar a vida dele por mim e por você. Se porte como ovelha, ande como ovelha. Vimos aqui em João 10 que a ovelha, ela faz o quê? Ela escuta a voz do seu bom pastor. Ela tampa os ouvidos, ou seja, ela não dá ouvidos à voz de sabe quando o diabo lança a seta e fala assim: vai lá de novo pra quê, irmão? É voz de estranho, irmão. Foge. Sabe quando ele vem e fala assim: vai perdoar pra quê, irmão? Pra que você vai perdoar fulano, ciclano, beltrano? É voz de estranho, irmão. Repreende, é voz de estranho. Repreende que é voz de estranho. Amar o próximo pra quê? Veja só o que eles fizeram com você, irmão. É voz de estranho. Repreende, é voz de estranho.
A voz do bom pastor é diferente. Infelizmente eu sei que tem muitas ovelhas hoje que não escutam a voz do seu pastor, não conhecem a voz do seu pastor. E aí que está o porém, irmão. Há um tempo que Paulo disse que estão como comichão dentro dos ouvidos, não dão ouvido ao quê? A sã doutrina, ou seja, um santo mandamento, o ensinamento da palavra de Deus. Felizmente, como o apóstolo Paulo diz para a igreja de Efésios, até dentro da igreja, dentro do próprio aprisco, dentro do próprio curral, né, das ovelhas, existe quem? Os inimigos da cruz, que vão totalmente contrário à palavra de Deus e acham que faz o certo. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, aqui para mim e para você, as suas ovelhas conhecem sua voz. Conhecem sua voz. Como você canta aqui, né? Me chama pelo nome. Ele chama sim pelo nome, irmão. Ele chama pelo nome. Mas desde o momento que você reconhece que Ele é o seu Senhor e o seu bom pastor, começa a andar na presença dEle e guarda o seu mandamento, a sua palavra. Fecha os ouvidos para as vozes dos estranhos, mas anda fielmente na presença dEle. Aleluia, meu Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Vamos ficar de pé, irmão. Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu convido você que aí está sem força de orar. Porque se Ele é o seu bom pastor, não pode te faltar força de orar, irmão. Não pode. Porque Ele te supre a necessidade. Ele te leva para fora, irmão, para que você desfrute de pastagens. Para que você desfrute, irmão querido, de bênçãos, de benefícios que Ele tem para você. Então eu convido você que está fraco, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia, não consegue mais discernir a voz do seu Senhor. Eu convido você a se prostrar perante Ele nessa noite e orar comigo, para que Ele fortaleça você, fortaleça seu coração, tire tristezas do seu coração, tire angústias, tire sentimentos ruins da sua vida, para que Ele possa suprir você totalmente, porque Ele, como bom pastor, ama a sua alma, ama a sua vida. Levante as suas mãos ao céu, feche os seus olhos, converse com Ele. Você disse que era a ovelha dele, então converse com Ele, fale com Ele nessa noite, fale com Ele nessa noite, fale com Ele nessa noite. Comece a falar com Ele. Ele é o seu bom pastor, não é o seu bom pastor? Então comece a falar com Ele, comece a falar com Ele. Se você pecou perante Ele, peça perdão a Ele. Ele é o seu bom pastor, Ele vai te entender, Ele vai te perdoar. Se você cometeu algo errado e precisa do consolo dEle, da misericórdia dEle, comece a falar com Ele nessa noite, meu irmão. Comece a falar com Ele nessa noite, minha irmã. Se você está precisando de algo, se você está precisando de força espiritual, se você está precisando de ânimo espiritual, fale com Ele nessa noite. Fala com Ele nessa noite, irmão. Rasga o seu coração na presença dEle essa noite. Ele é o seu bom pastor e Ele deu a vida dEle por você. Então fale com Ele agora, peça para Ele. Ele é o seu bom pastor, Ele vai entender a sua situação. Levante as suas mãos